Vocês estão curiosos, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Boa noite. Feliz sábado para vocês. Que maravilha começarmos um sábado juntos. E maravilha das maravilhas, analisarmos, ouvirmos, refletirmos sobre aquilo que a Bíblia tem reservado para nós. E se vocês estão acompanhando de uma forma ou de outra essa semana, vocês podem perceber que ela tem alguns aspectos que nós reforçamos com um pouco mais de ênfase, colocamos um pouco mais de ênfase em algumas compreensões. Uma delas, por exemplo, é o fato da oração, da leitura da Bíblia, do testemunho, o fato de que, ainda ontem nós conversamos também, de uma forma um pouco diferente, através de um PowerPoint, né, sobre o que significa você viver o Evangelho de uma forma íntegra, sem dualidade, sem divisão. Você é o que você é. Você não é daqueles que põem um pé dentro, outro fora. Você não quer ser morno. Como é que Deus pode ouvir a oração de alguém que Ele está vomitando da boca? A mornidão é um processo difícil que nós temos que entender. E nós temos que saber que Deus, Ele tem uma aversão total àquele camarada que vive em cima do muro, não se decide. E para nós decidirmos, nós temos que ficar totalmente de um lado. E vocês sabiam, por exemplo, que o que conta na nossa vida, para o nosso crescimento, é as prioridades que nós temos. Quais são as suas prioridades? O que é que você coloca em primeiro lugar na sua vida? Sabe, vir à igreja não é necessariamente uma prioridade. É um ato que pode não significar absolutamente nada se a pessoa fizer disso um hábito. Simplesmente, eu vou à igreja porque eu tenho o costume de ir à igreja. Vou à igreja porque meus amigos são maravilhosos. Todos nós queremos ir à igreja, porque esse local é fantástico. Afinal de contas, ele nos mostra um caminho. Mas será que você, com todas as suas forças, você está vindo à igreja porque você tem extraído significado dessa sua atitude? Extrair significado dela? O meu caminho vai ser um pouco diferente, mas a respeito dessa questão de significado, eu quero apenas mencionar para vocês uma passagem no livro de Marcos, que me deixa estarrecido. Marcos, no capítulo 4, fala a respeito de Jesus contando uma parábola. A multidão se reuniu. Veja só o que diz Marcos 4, versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele. Uma multidão não é apenas uma multidão. Aqui a Bíblia fala de uma numerosa multidão. Multidão nós sabemos, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Em outra situação, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Uma numerosa multidão, quem sabe 6.000 homens, fora mulheres e crianças. O que levaria um número para umas 15.000 pessoas, quem sabe? E Jesus olhou aquele povo e ele disse: vou contar algumas coisas, porque eu só falo por parábolas, para que o povo entenda. Mas eu quero falar na linguagem deles. Quero falar de uma forma que eles estão acostumados a ver, a ouvir, comentar e viver. E ele começou a falar a respeito do semeador, aquele que jogava sementes, e as sementes caíam em vários locais. E ele disse pelo menos 4 locais onde as sementes caíam, e não é sobre isso que eu vou falar, né? Mas nós sabemos, se vocês quiserem dar uma olhadinha ali, vocês podem perceber que ele dizia: semeador saiu semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram, a outra caiu em solo rochoso, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram. Outra caiu em terra boa e deu fruta. Contou isso para as pessoas, para todas elas. E daí para frente aconteceu um episódio que vale a pena a gente refletir, porque é difícil de entender. É muito difícil de entender. O que aconteceu ali é o seguinte: imaginem 15.000 pessoas, provavelmente, alguma coisa assim. Eu sei que estou especulando,
mas nesse conteúdo não há tanto problema. E a Bíblia diz o seguinte, ele terminou o sermão onde ele fez essa ilustração, contou essa parábola, ele terminou. E a Bíblia fala o seguinte, no versículo 10. Olha o que a Bíblia diz ali. Quando Jesus terminou, no versículo 9, diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, você tem ouvidos? Você tem mente? Você tem raciocínio? Você tem razão? Pegue as minhas palavras, ouça. Em outras palavras, triture, analise, reflita. Não seja o mesmo depois que você ouviu as minhas palavras. Tome uma atitude. Tome uma atitude. Deixe que essas palavras transformem você. Transformem você. Queira seguir esse caminho. Decida. Mas não fique com o pé dentro ou de fora. Você tem que decidir. E Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com toda essa força. Versículo 10 agora. Dá uma olhadinha. E diz assim. Quando Jesus ficou só. Vamos parar aqui. O que significa isso? Terminou o sermão. Quando Jesus ficou só. Significa que a multidão fez o quê? Foi embora. Alguém tem dúvida sobre isso? Está claro isso? A multidão foi embora. Jesus ficou só. Mas a Bíblia diz que algumas pessoas ficaram junto com Jesus. Diz o seguinte, quando Jesus ficou só, eu imagino, a multidão foi embora. E aqui diz, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito da parábola. Então, eu imagino que a multidão foi embora, Jesus ficou só com algumas pessoas, mais os discípulos. Dá para entender? Está claro? E essas algumas pessoas e os discípulos chegaram para Jesus e falaram o seguinte: eles interrogaram Jesus a respeito das parábolas. Jesus lhes respondeu: a vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Eu falei aqui por parábolas. Para vocês eu vou contar o que eu quis dizer com a parábola. E para os outros? Eu só falo por parábolas. Por que o senhor só fala por parábolas? Vê se bora para você entender. Para que eles, vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se. Para que não haja perdão para eles. Porque eu não quero esse povo no céu. Opa! Vamos ler de novo. Ficou difícil, né? Jesus respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. A vós outros quem? A vocês que estão aqui, os discípulos mais alguns. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam. Para que não haja perdão para eles. E aí Jesus chegou para esses poucos e revelou a parábola. A semente que cai aqui significa isso, aqui cai acolá significa aquilo, aqui cai lá significa que cai em terra boa significa isso. Vocês entenderam agora? Entendi. Mas por que o senhor contou para nós? Por que Jesus falou? Para vocês eu conto, mas para os outros eu não falo, não explico, porque eu não quero que eles entendam mesmo. Por que será que Jesus fez isso? Confesso que eu tive muito problema, raciocinei demais. Eu não entendia como pode acontecer uma coisa dessa. Mais tarde, eu comecei a ter uma compreensão desse conteúdo. O que a Bíblia quer dizer com isso é o seguinte: os que ficaram ali são aqueles que não se conformam em ouvir uma coisa e não saber o significado dela. Não se satisfazer apenas com a informação. Parece-me que eles chegaram para Jesus, olharam para Jesus e falaram: me conta o significado das suas palavras.
Ah, você quer? Eu quero. Mas por que você quer? Se o senhor não me contar, eu não saio daqui. Se eu não entender, eu não vou embora. Me conta, senão eu morro. Me conta. Você quer mesmo? Quero. Bom, como você quer, eu conto. Para você eu conto. Mas há aqueles que ouvem e não querem. Jesus só fala por parábolas, para que não entendam mesmo. Por quê? Porque eles não querem. Quem quer, eu conto. Vou lhes contar uma pequenina ilustração, não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi e me fez muito sentido. Sócrates, o filósofo, na Grécia. Certa vez ele estava caminhando pela praia, andando pela praia, e alguns discípulos de Sócrates, alunos de Sócrates, viram o filósofo caminhando, solitário, pensativo, e se aproximaram dele. 3 de seus discípulos se aproximaram dele. Chegaram para Sócrates e disseram: Sócrates, que bom encontrar-te aqui. Nós queremos fazer uma pergunta para você. Diga uma coisa para mim. De onde você tem tanta compreensão, tanta sabedoria? De onde você tira tanta iluminação para falar coisas que fazem sentido? Para falar coisas que direcionam a nossa vida, que dão respostas a perguntas aparentemente sem solução. Sócrates chamou os 3 discípulos: me vem aqui. Eles entraram no mar, a água estava batendo mais ou menos no peito de todos eles, dos 4, Sócrates e mais os 3. E de repente estavam ali, e os discípulos não entenderam nada, porque que entraram na água. Diz que Sócrates pôs a mão na cabeça de um deles e afundou. Afundou e ficou segurando. E o discípulo de Sócrates, com a cabeça debaixo d'água, começou a sentir-se muito mal, como é peculiar dessa situação. E começaram a sair algumas bolhas, e Sócrates a segurava. E os outros 2 ficaram espantados: o que esse homem está fazendo? E ficava segurando. De repente, quando ele percebeu que chegou num limite, ele soltou o rapaz. E o rapaz levantou ofegante. Ofegante, numa situação dessa. Aí Sócrates olhou para o rapaz e falou o seguinte: quando você estava com a cabeça debaixo d'água, o que você queria? O rapaz falou: queria ar. Você não queria dinheiro? Não, eu queria ar. Você não queria fama, riqueza, uma vida confortável? Não, eu queria ar. Aí Sócrates olhou para os 3 e disse o seguinte: o dia que vocês quiserem sabedoria como quem quer ar, vocês vão encontrar. O dia que vocês quiserem Cristo na vida de vocês como quem quer ar, vocês vão ter. E vocês vão se ajoelhar e Deus vai dizer: para você eu conto. Para você eu abro os celeiros do céu. Para você eu abro todas as explicações que você não consegue. Você tem joelhos, ore. Você tem Bíblia, leia. Você tem coração, medite. E você tem o Espírito Santo, siga no caminho que Ele te orientar. É assim que funciona. E quando você tiver essa força que vem de uma vontade que Ele espera que nós tenhamos, vontade de fazer as coisas, vontade de buscar a verdade e colocá-la em prática. Não é buscar a verdade para uma compreensão superficial, que ela não vai nos levar a lugar algum. Nós vamos sair satisfeitos porque viemos à igreja, e alguns vão ficar lutando com aquilo que ouviram e vão se ajoelhar: Deus, me explica o que eu ouvi hoje. E Deus diz: para você eu explico. E para os demais? Os demais não, eles não querem. Eles já estão satisfeitos em ter vindo à igreja. Eles estão satisfeitos em ter um pé dentro da igreja, mesmo que o outro esteja fora. Eles estão satisfeitos com isso. Agora, se você quer pôr os 2 pés de um lado só, para você eu conto. Por isso, Deus espera de nós nada mais, nada menos que 100%. O que nós temos que fazer na vida é agregar significado às coisas que nós já conhecemos. Por quê? Porque é assim que funciona. Eu quero ler com vocês, por exemplo, o livro de Salmo. Um livro de Salmo, o Salmo 100. Vamos dar uma olhadinha em alguns versículos do Salmo 100 para nós entendermos um pouco a questão do significado e do raciocínio que Deus utiliza para que nós entendamos com profundidade as mensagens que Ele quer que nós vivamos. Há pessoas que se satisfazem apenas em compartilhar de momentos espirituais com uma comunidade. Se dizem cristãs,
Se dizem adventistas, mas nem sempre estão dispostas a pagar o preço. Nem sempre estão dispostas a perguntar: é isso que tu queres de mim, ó Deus? Veja Salmo 100. Salmo 100 está escrito o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Esse é um resumo do significado da adoração. Agora, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que Deus nunca pediu que nós o celebremos? Como assim? Deus nunca pediu que nós o sirvamos? Como assim, pastor? Ele nunca pediu que nós nos apresentássemos diante dele? Não é isso que está escrito ali. O que está escrito aqui é o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor. Se não for com júbilo, não serve. Tem gente que canta porque todo mundo canta. Tem gente que celebra porque todo mundo celebra. Deus fala: cadê o júbilo? Você vai me dar uma oferta? Eu não estou precisando do seu dinheiro. Eu sou dono do mundo. Eu tenho o mundo nas minhas mãos. Você acha que eu preciso dos seus míseros $50? Você acha que eu preciso disso? Eu quero você. Eu estou lhe dando uma oportunidade para você me adorar através do seu dom, do seu talento, suas posses e seus bens e seu tempo. Eu quero que você venha a mim e traga o seu coração. Eu estou interessado em você, não estou interessado no que você tem. Aquilo que você tem eu lhe dei, para que você sinta-se à vontade para me adorar através das suas posses. Eu quero significado. E com Deus é assim. Você acha que Deus pediu para que nós o sirvamos? De jeito nenhum. Ele diz: servi ao Senhor com alegria. Com alegria. Sem alegria, Deus não quer. Ele diz: por que eu vou? Você acha que eu estou precisando do seu trabalho? Você acha que se você deixar de desempenhar esse papel na igreja, a igreja vai fechar por causa disso? Eu quero significado, eu quero alegria, eu quero o seu interesse, o seu envolvimento. Para você eu conto, para você eu dou oportunidade, para você eu espero um serviço, porque você vem com alegria. Eu não quero que você se apresente diante de mim, eu quero que você se apresente diante de mim com cântico, com louvor, com adoração. Sem adoração não me interessa. E para provar como isso é verdade, a Bíblia traz algumas afirmações que realmente nos deixam consternados. E nós perguntamos: será que isso é verdade mesmo? Vamos dar uma olhadinha o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos dar uma olhadinha em Êxodo 20. Vamos analisar como é a mente de Deus e como Deus fala algumas coisas que realmente parecem não fazer sentido. Não faz sentido. Olha só isso aqui. Êxodo 20. Vou começar com um trechinho do versículo 22 e vou para o 24. Então disse o Senhor a Moisés. Quem era Moisés? Moisés era o pai da nação. Assim como Deus falou para outros pais que a nação tinha, Elias, Davi, Abraão, os pais. Deus olhou para Moisés e deu uma mensagem para ele. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 24: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Disse o Senhor a Moisés: o que é que você vai me fazer? Um altar de terra me farás. Uma ordem expressa, direta de Deus. Deus chamou Moisés e falou: vou dar uma ordem para você. E nesse altar, Moisés, você vai oferecer os teus holocaustos e os teus sacrifícios. Entendeu, Moisés? Está claro para você, Moisés? Você que é um pai da nação, um dos pais da nação, vai me construir um altar de terra, vai me oferecer sobre ele sacrifícios e holocaustos. Ok? Ok. Agora vamos para Jeremias, capítulo 7.
Jeremias 7. Versículo 21. Está escrito assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Será que é o mesmo Deus que falou com Moisés? Alguém tem dúvida? É o mesmo Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vamos para o versículo 22. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Será que é o mesmo Deus? Será que é o mesmo Deus? Ué, mas nós lemos que disse o Senhor a Moisés: você vai me levantar um altar de terra para oferecer seus holocaustos e sacrifícios. É uma ordem que eu lhe dou. E agora diz: porque Deus nunca pediu nada, falou aos pais a respeito de altar, holocaustos e sacrifícios. Nada lhes pedi. Tem que ter uma explicação. Assim como Marcos 4 tinha que ter uma explicação. Como pode isso ser verdade na mesma Bíblia? Eu preciso de uma explicação. Eu quero saber, porque se eu não souber eu morro. Me conta. Mas Deus é grandioso. E Ele contou. No próximo versículo, Ele disse: eu nunca pedi altar de terra, de sacrifício, de holocausto. 23. Mas isto lhes ordenei. Este é o significado que eu quero, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Holocaustos e sacrifícios, para mim, Deus está dizendo, pode não ter significado nenhum, mas pode ter muito significado. O que eu quero de holocaustos e sacrifícios não são holocaustos e sacrifícios, simplesmente eu quero obediência. Aí está o segredo. Um holocausto sem obediência, eu nunca pedi. Vir à igreja sem entrega de coração, eu não estou me interessado nisso. Esse formalismo eu não quero. E ele continua se provando e nos informando ainda mais. Eu não quero sacrifícios, eu quero significado. Eu não quero ofertas, eu quero significado. Será que nós viemos hoje à igreja trazer significado para Deus? Um coração carente, um povo, será que nós, vocês e eu me incluo nisso, será que nós estamos nos ajoelhando perante Deus e falando: Deus, me conta, senão eu morro. Eu não saio daqui sem o Senhor me mandar o teu Espírito, para que a minha vida ande de acordo com a sua, para que meu coração bata no ritmo do teu, para que a minha mente pulse no mesmo pulsar da tua mente. Eu não saio daqui sem receber o teu Espírito. Ele diz: você quer mesmo? Pois eu dou, para você eu dou. É por isso que nós temos tanta confusão às vezes nas comunidades cristãs, porque todos se acham cristãos. Todos nos achamos adoradores, todos nos achamos servidores da causa, mas nem todos trazem o coração para Deus. Nós trazemos o serviço, mas cuidado com o serviço, mesmo que seja muito espiritual, porque a Bíblia diz que um dia muita gente vai chegar para ele e falar assim: mas em teu nome, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome operamos milagres, compusemos músicas, cantamos, pregamos sermões em teu nome. E ele vai olhar e vai dizer o seguinte: meu querido, eu não te conheço, eu não sei quem é você. Você nunca trouxe a sua identidade, você nunca me trouxe o seu coração, você nunca me trouxe você me trouxe um serviço, um holocausto. Você me trouxe um holocausto? Eu nunca pedi holocausto, eu pedi obediência. Obediência foi o que eu pedi. E agora? E quando você obedecer, tem que ser de coração, tem que ser em primeiro lugar. A Bíblia não diz: ei, vocês me busquem, ei, vocês façam o que eu peço. Ela diz: buscai em primeiro lugar. Eu não quero que você me busque, eu quero que você me busque em primeiro lugar. Vou dizer uma coisa para vocês, meus filhos: eu sou Deus, eu não aceito nada em segundo lugar. Nada em segundo lugar.
Mas você não percebe. Eu sou professor. Eu já falei para vocês várias vezes. Sou professor do NASP. E o NASP utiliza, como todas as escolas, um sistema de chamada. E esse sistema de chamada é eletrônico, é bem atualizado, aparece a fotografia do sujeito lá, e aparece o número de faltas, e essa coisa toda que ele já tem. Parece o histórico dele no momento da chamada. A aula começa exatamente, a segunda aula começa exatamente 7h30. A primeira aula começa 20 para 7. São 50 minutos de aula. 20 para 7 começa a aula. E 20 para 7 eu estou lá sentado na minha mesa, e os alunos devem ter chegado antes. Chego lá, tem tantos alunos, alguns faltaram, e eu faço a chamada. Dos 50 alunos na sala de aula, 15 faltaram, eu tenho 35, fiz a chamada, 35 responderam, 15 não chegaram. Ok, fecha o computador. Ali. Acontece que a escola, o NASP é muito complacente, tem muita gente que mora longe, muita gente que não consegue chegar a tempo, e ela permite que o aluno entre, ainda que um pouco de atraso, ainda com atraso, entre. Outras só permitem, que faltou na primeira, entra na segunda aula. Mas lá ela é complacente. Aí os alunos chegam. Quando o aluno chega, 20 minutos depois, às vezes, ele entra na sala de aula, a gente permite que entre, se senta, mas a chamada já foi feita. Na cabeça dele, ele está presente. No livro de chamada, ele está com falta. No final do semestre, eu sempre tenho um problema. O aluno diz, eu digo, olha, você está com 16 faltas, você ultrapassou 3 do seu limite. Isso não é um problema que eu resolvo. Você tem que resolver isso na coordenação ou na secretaria, mas eu fiz chamada aqui. Não, professor, eu nunca faltei 16. Nunca faltei 16. Pois hoje, a hora que o camarada entra, eu falo, você está presente na sua cabeça. No livro, já fiz a chamada. Você está ausente. Não estou com raiva de você, não estou, muito pelo contrário, bem-vindo, mas você está ausente. A chamada foi feita. Nós estamos presentes na igreja. Será que nós estamos presentes para Deus? Será que a nossa mente está na mente de Deus? Será que nós estamos entregando 100% para Deus? Chegou a hora da sacolinha. Ah, que maravilha. O que será que tem aqui dentro? Já vou mostrar para vocês já. Aqui tem um copo. Aqui tem uma água mineral. E aqui tem um outro vidinho. Uma água esquisita, mas é água, está esquisito aqui. E agora, eu quero fazer um teste. Não falei com absolutamente ninguém, mas por causa da natureza desse experimento, eu tenho uma pessoa na minha mente que eu quero que venha aqui. Vocês sabem que essa garrafa aqui, por exemplo, tem 500 ml. Eu não sei se você precisa ou não, os enfermeiros e médicos que podem me corrigir se for o caso, mas cada ml me parece que são 20 gotas. 20 gotas faz 1 ml. Né? Se você pegar 1 ml dos 500 que tem aqui, você vai ter aqui 10 mil gotas. Aqui, 500 ml vezes 20, 10 mil gotas. Essa garrafa está lacrada. Eu queria chamar aqui agora, vocês, uma pessoa especialista nessa área, mas não falei com ele, nem ele está sabendo que eu vou chamar, mas doutor Olinto. Doutor Olinto, aqui não tem nenhuma pegadinha. Sinta-se livre. Eu vou explicar tudo. Pode subir aqui, suba comigo aqui. Não tem nenhuma pegadinha aqui. Eu vou abrir essa garrafa aqui e vou jogar um pouco dessa água aqui. Está limpo o copo, zeradinho, e essa garrafa está fechada também. Ok. Vou jogar pouca água. Não tem segredo nenhum. Só podia beber essa água? Ótimo. Agora veja só. Esse vidrinho aqui que tem, eu achei um cano de esgoto. Eu não sei o que pode ter lá, animais, rato, barata, alguma coisa assim. Eu tenho ainda quase que os mesmos 500 ml aqui. Eu vou pegar só uma gota disso aqui. Uma gota. E vou depositar dentro dessa água.
Não mais que uma gota. Não deu nem 1 ml, mas uma gota apenas. Ok. O senhor queria beber essa água? Por favor. Não bebe? Mas por que não? Você falou que fez um cano sujo? Tá bem. Só isso aqui. Obrigado. Já está pronto. Eu falei que dentro dessa garrafa tem 20.000 gotas. 500 ml, 20.000 gotas. 10.000 gotas, perdão. Eu depositei ali uma única gota, ou seja, 10.000 gotas boas para uma única exclusiva gota ruim. Faça o cálculo, o do percentual. Nós, doutor Olinto, seres humanos falhos, doentes, mesquinhos, pobres, não aceitamos 1 para 10.000. E tem mais uma coisa, se o senhor percebesse um galão de 5.000 litros com uma única exclusiva gota, o senhor beberia água? Não beberia. Então 5.000 litros daria 100.000 gotas. 100.000 para uma, ele não beberia. E se fosse provavelmente 10.000 litros, daria 200.000 gotas para uma, ele não beberia. Por que é que nós achamos que Deus tem que fechar o olho para um pecadinho só? Às vezes nós dizemos, não, Deus exige perfeição de nós. É impossível. Não é impossível, você tem Jesus Cristo. Você tem Jesus Cristo, que purifica a nossa vida. Agora, nós acharmos, eu vou fechar o olho para esse comportamento. Deus, no fundo, Ele vai relevar. Não vai. Nós não relevamos. O doutor não releva uma gota para 200.000 litros, 200.000 gotas, 1 para 200.000 ele não releva. Por que Deus tem que relevar 1 para 99? Vocês já pensaram como nós somos mesquinhos? Nós não aceitamos e queremos que o Deus perfeito do universo feche um olho para aquela caminhadinha extra que nós damos, aquele comportamento indesejável que nós realizamos. Deus vai relevar. Eu vou para a igreja no sábado e vai estar tudo bem, Ele vai fechar o olho. Não vai, porque nós sabemos. E se você está inconformado com esses pecadinhos, ajoelhe-se e fale para Ele, me perdoa, senão eu morro. Ele perdoa no momento exato, porque você quer, porque você pediu, porque você deseja. Ele não pode andar por caminhos que nós devemos trilhar. Ele nos mostra o caminho. E há algumas ilustrações bíblicas que eu quero que vocês entendam. E para isso gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Vamos ver o que tem ali para nós, para completarmos essa abordagem. Tirar essas coisas aqui que são... E na realidade eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Essa água aqui não é de esgoto, claro, é tempero. Peguei lá, o Jefferson nem está sabendo. Desculpa, Jefferson. Não, aquele. Desculpa, eu peguei lá um... É óbvio, né? Vai que o doutor tome, eu não quero... Eu sabia que ele não ia tomar. Mas vocês entenderam. Vocês entenderam, importante. Mas eu tinha que confessar, cara. Em 1 Samuel, capítulo 15, fala alguma coisa de uma conversa que Deus teve com Samuel e Samuel teve com Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Quando o povo de Israel estava passando perto dos amalequitas, os amalequitas fizeram uma emboscada e foram muito agressivos com o povo de Israel, e Deus falou para eles, para o povo de Israel, não se esquecer de que esse ato ia ter consequências e que Deus iria cobrar dos amalequitas
Alguma coisa muito séria. E se vocês quiserem, vocês vão encontrar isso no livro de Números 33, no versículo 50 e 56, que eu não vou ler agora. Mas Deus chegou para Samuel e disse: Samuel, vai e fala com Saul. Aí Samuel chegou até Saul e disse o seguinte: disse Samuel a Saul, 15:1, do livro de 1 Samuel: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Saul, você recebeu uma bênção, Saul, maravilhosa. Você recebeu a bênção de se tornar rei. Deus me enviou para fazer você rei. Valdecir, Deus enviou você para pertencer a uma organização no tempo do fim maravilhosa. Você tem uma responsabilidade. Saul, você tem uma responsabilidade. Atenta agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vou castigar Amaleque pelo que ele fez a Israel. Se opôs a Israel no caminho, quando ele subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque. Vamos ler esse versículo aqui, ó. Saul, vai agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Não vamos analisar essa situação, vamos analisar apenas a ordem de Deus. Vai e destrói tudo. Sabe o que Saul fez? Foi e destruiu tudo, aos olhos dele. De repente, Samuel volta para conversar com Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: o Senhor veio para falar com Samuel antes. Venho. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Versículo 11 foi o que eu li. Não executou minhas palavras. Sabe quais foram as palavras de Deus? Não é vai lá e destrói. Deus disse o seguinte: vai agora, fere Amaleque e destrói totalmente. Será que totalmente para Deus é do totalmente para nós? O tudo de Deus é diferente do tudo nosso. Deus diz: eu quero você totalmente, e eu entrego 99%. Nós não aceitamos 1% faltando, ou a contaminação de 1%, ou de 0,1%, ou de 0,01%, nós não aceitamos. E Deus vai aceitar quando Deus pede totalmente. E Deus falou o seguinte: arrependo-me de ter posto Valdecir Lima por membro da minha igreja. Por quê? Ele deixou de me seguir. Ele não executou o que eu pedi. Então Samuel se contristou a noite toda, e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou aquele: já chegou Saul do Carmelo, ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. O camarada vai, não resolve o que Deus pediu, ainda levanta um monumento à vitória que ele achava que havia tido. O ser humano é estranho, é esquisito. Não faz o que Deus pede, ainda levanta um monumento à sua própria glória. Olha como o ser humano é merecedor de uma compaixão divina, porque ele se atrapalha nos seus próprios planos. Deus diz: destrói totalmente. Ele vai, poupou Agag, que é o rei, poupou o melhor das ovelhas, e chega para Samuel, e olha o que ele diz, o que ele tem a cara de pau de dizer para Samuel. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Ainda esperou um elogio. Ergueu um monumento pela sua obra mal feita, não completou o que Deus pediu. Samuel veio para repreendê-lo, e ele diz: executei as palavras do Senhor, Samuel. Cadê o seu elogio para mim? O ser humano é duro na queda. Parece que não entende que 1 mais 1 é igual a 2. Simples assim. Então disse Samuel, quase em tom jocoso, quase em tom cômico. Samuel, me parece, colocou a mão atrás do ouvido e falou assim: mas Saul, que balido é este de ovelhas nos meus ouvidos? E esse mugido de boi, o que é isso? O que é esse mé aí que está aí, esse mui? O que está acontecendo aqui?
E agora, Saul, que havia levantado um monumento, que havia esperado um elogio pelo seu trabalho terrível, olha para Samuel e lhe responde: o povo trouxe de Amaleque, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O povo, não é o povo, esse povo tem rei, esse povo tem um chefe, esse povo tem uma autoridade. Quer dizer, o povo poupou com ordem de quem? Deus pediu para quem? Deus pediu para você, Saul. E o povo poupou. Mas por que o povo poupou? Para sacrificar ao Senhor. O resto, porém, destruímos totalmente. O resto, você acha que Deus está interessado no resto da sua vida? Deus está interessado em 100% da sua vida. E Ele não pode atender a oração, porque a mão dele não está encolhida. Isaías 59. A mão dele não está encolhida. O ouvido não está surdo, para que não atenda as orações. Mas as suas iniquidades fazem separação. Eu não posso ouvir. Se você é um cristão que não é cristão, como é que você quer suas orações atendidas se você diz que ora, mas não ora? Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça? Deus não escolheu você, Saul? Deus não escolheu você? E aí, Saul confessou. Depois que Samuel chegou para ele, então disse Saul a Samuel, vamos ver primeiro Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus. Eles pecam e dizem: eu pequei em função da glória de Deus. Lembra-me, Provérbios 29, 9. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Até o seu louvor é abominável, a sua oferta é abominável. Deus não quer oferta de pessoas que querem dar um cala-boca para Deus continuar abençoando. Deus quer oferta de quem traz o coração, de quem se entrega totalmente. E aí, no versículo 23, vem a sentença: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Aí caiu a ficha de Saul. Aí Saul disse: estou perdido. E ele confessa por que é que ele permitiu. Sabe qual é o ponto que ele permitiu isso? Política. Sabe o que ele disse ali? Pequei, porque tive medo do povo. Política. Eu tenho uma posição e quero manter essa posição pela minha força, pelo meu poder. Estou com medo daqueles que estão abaixo de mim. Ele não teve medo de Deus, ele teve medo do ataque que vem de baixo. Gente, nós temos medo de quê? E aí Samuel disse para ele: olha, e virou as costas para ir embora. Saul agarrou no manto de Samuel, o manto se rasgou, e Samuel olhou para ele e falou assim: olha, hoje o reino se rasgou de ti, você não é mais rei. E daí para frente Saul ficou perturbado. Só que acontece um problema muito sério. Deus escolheu um outro para ocupar o lugar de Saul, e esse outro, antes de haver sido ungido, já era o homem segundo o coração de Deus. O Espírito se apoderou de Davi, e Davi não sabia. E o Espírito saiu de Saul, e Saul não sabia. No capítulo 16 diz o seguinte, versículo 13: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Diz aqui que a unção veio antes, mas Davi já era escolhido
e já era abençoado antes da sua unção. Já era o homem segundo o coração de Deus antes da sua unção. Agora veio a unção, o Espírito tomou posse de Davi. E no versículo 14, um dos versículos mais tristes que a Bíblia apresenta: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. Quando nós não andamos no caminho que Deus quer que nós andemos, quando nós não temos a participação do Espírito na nossa vida por causa das nossas atitudes, por achar que Deus aceita metade quando Ele quer corpo todo, alma todo, coração todo, quando nós achamos que apenas uma aproximação superficial com Deus vai resolver os problemas. O Espírito se retira e um espírito maligno o atormenta. O que é esse espírito maligno? Hoje, o espírito da anti-adoração. Sabe o que é anti-adoração? Murmúrio. Murmúrio. Semear contendas entre irmãos. Lembra-se que a Bíblia fala das coisas que Deus abomina, Deus aborrece, e aqui Ele abomina? Ele abomina quem semeia contendas entre irmãos, quem semeia maldade, aquele que quer se apresentar a Deus em forma, investe em roupagem, mas seu coração está longe da verdade. Irmãos, essa aqui não é uma mensagem de desespero, não. Sabe por quê? Nós estamos hoje no dia da salvação. E vocês vieram aqui porque vocês querem buscar. Vocês vieram buscar. Isso aqui só serve de uma ilustração para nós. Eu não estou falando isso aqui para quem está querendo. Muito pelo contrário, isso é uma mensagem de alegria, uma mensagem de regozijo, uma mensagem de adoração, uma mensagem de louvor. Por quê? Porque nós estamos querendo. Nós viemos para ouvir. E nós podemos sair daqui com o nosso coração pulsando no ritmo do coração de Deus e sermos abençoados. E aí, Fort Lauderdale, que se prepare, porque Brazilian Temple está chegando. Já pensaram o que significa o Espírito Santo numa igreja que quer o Espírito Santo? A fórmula é simples: basta querer. Você quer, Deus dá. Se você não quiser, Deus não dá. Simples assim. A torneira está fechada, não sai água. 1 mais 1 igual a 2. Não sai água, não pode sair água. Abriu a torneira, sai água. Sai água. Simples assim. Estou fazendo que nem o pastor da Andrews, do Dwight Nelson, saiu dos Estados Unidos para dizer no Brasil que quando você abre a torneira sai água, quando você fecha não sai. Que é verdade mais simples que essa. Mas é assim que a Bíblia funciona. Você pediu, você tem. Você não pediu, você não tem. Você quer, Deus dá. Você não quer, Deus não dá. Mas sabe de uma coisa? Ele quer dar. Vocês que vieram buscar hoje aqui podem sair com a alma leve. Pode tirar esse peso que a sociedade quer colocar nos seus ombros. Sabe por quê? Jesus está disposto a cada momento. Eis que estou à porta e bato. Laodiceia é a única igreja que deixa Jesus lá de fora batendo. Mas ele diz: se você abrir a porta, ele não diz, você vai abrir, eu quero que você abra. Não, ele diz, se você decidir abrir a porta, eu entro. É você quem decide. É você quem decide. Ele faz tudo por você, menos uma coisa. Ele dá vida, salvação e deu seu filho, mas ele não pode decidir por você. É você quem decide. Que esse sábado nos seja maravilhoso, motivo de adoração e de louvor, e que nós entendamos e coloquemos em prática a possibilidade de vir amanhã, neste sábado, pela manhã, adorar a Deus com corpo, com alma, com espírito, com regozijo, com louvor e com alegria. E esta igreja vai ser a igreja mais próspera do universo. Porque o Espírito vai estar aqui, é simples assim. Uma igreja com Espírito é uma igreja poderosa. E para ter o Espírito, basta querer. Porque Deus nos lê por inteiro. E que Ele nos leia nessa noite. Que saiamos aqui felizes. Gente, eu quero que vocês saiam com o meu abraço. Eu sei que às vezes algumas verdades dessas são verdades difíceis, verdades pesadas, duras, mas são bíblicas. São bíblicas. Mas, sabe, Apocalipse, nós pensamos, igreja morna, vai ser vomitada da boca de Deus. Se parasse ali, seria uma mensagem desesperadora, mas não para ali.
Ele diz o seguinte: você é cego, não se preocupe, eu tenho colírio. Você está nu, não se preocupe, eu tenho a veste da justiça. Você é pobre, não se preocupe, eu tenho ouro. É uma mensagem de esperança, não é uma mensagem de pressão, de medo. Não, eu vim aqui trazer esperança para todos nós, porque Ele está às portas. E o que Ele quer é que nós obtenhamos, através de Jesus Cristo, essa perfeição que a Bíblia diz: ser perfeito como é perfeito o vosso Pai. Ser perfeito no nosso âmbito, no nosso nível, como o Pai é perfeito no nível dele. É simples. E você pode ser porque você tem Jesus Cristo. Não é esse perfeccionismo barato que muita gente prega, não é isso. É apenas abrir as portas, segurar na mão de Jesus e dizer para Ele: entra, porque eu vou receber. E Ele vai entrar na sua casa. Olha que esperança maravilhosa. Não é para fazer uma devassa na sua vida, é para cear com você, sentar à mesa e participar da melhor parte do dia. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos um sábado maravilhoso com Jesus. É minha oração, hoje e todos os dias. E que esse sábado seja um sábado realmente fantástico. Vamos ficar em pé. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida e paz, pela saúde e tranquilidade, por esse sábado maravilhoso que se aproxima. Nós sabemos que Tu tens mensagens duras e pesadas, mas a maior mensagem de todas é mais leve e suave. É como perfume de rosas no quarto de hospital. Nós te agradecemos pelo Teu amor infinito, pelas Tuas palavras, pela chance que nos dás da salvação, pelo amor que tens reservado para compartilhar com cada um de nós, e que nós saiamos daqui, possamos ter um sono tranquilo, porque temos a certeza da Tua bênção e da Tua proteção. Dá o Teu amor, dá a Tua paz, leva cada um para o seu lar, para os seus aposentos, traze-nos de volta pela manhã, para que nós continuamos a louvar o Teu nome e adorar-Te. É o que pedimos e agradecemos. Nós não merecemos nada, mas nós o fazemos no doce e no sagrado nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.